Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através das emissoras de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, no plenário, onde transformamos em estúdio para gravar esse programa, o professor, vereador Gilson de Souza. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é meu, é importante esse espaço, é onde a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e agradeço muito essa oportunidade. Começamos o ano de 2024 como todos os outros. Falta de água e o senhor na tribuna esbravejando e cobrando do serviço público soluções para esse problema que não é de hoje, não é, vereador? Inclusive, o senhor esteve visitando o SAMAI, conversando diretamente com o presidente do SAMAI? É lamentável o que ocorreu aqui na nossa cidade do final do ano para cá e no início desse ano, que, como você mesmo disse, é recorrente, mas esse ano agora realmente foi algo absurdo, né? Isso é algo que a gente já tem avisado e tem cobrado, e só cobra quem tem a liberdade e a independência enquanto parlamentar, que é o meu caso, porque a gente está avisando há muito tempo com relação a essa falta de água. Muito tempo está faltando um planejamento, mas principalmente faltando investimento. E na conversa que a gente teve com o presidente do SAMAI foi nítido e claro que de fato há um sucateamento por parte do SAMAI por falta de investimento. E não é por falta de ajuda aqui da Câmara de Vereadores, porque nós aprovamos inclusive aqui um financiamento para que se fosse feito investimento. Então tem dinheiro sim no SAMAI e eu agora precisa, obviamente, ter um planejamento a curto, médio e longo prazo, e nós cobramos isso, inclusive, ano passado. Qual seria o planejamento a curto, médio e longo prazo? Esses investimentos têm que ser feitos, porque a população está crescendo, nós temos uma população crescente, o consumo de água está crescendo, mas nós ainda temos um SAMAI ainda que não acompanhou esse crescimento. Então, nós, enquanto parlamentares, fizemos a nossa parte. Eu, enquanto vereador, fiz a minha parte, que é cobrar sistematicamente um planejamento a curto, médio e longo prazo, para que não aconteça o que aconteceu agora no final do ano. E o senhor esteve no Ministério Público, inclusive, denunciando essas questões? Também, fizemos denúncia no Ministério Público para que realmente houvesse uma intervenção por parte do Ministério Público dentro do SAMAI, porque realmente virou calamidade pública. A gente fica imaginando a dificuldade que é para um pai de família, e nós passamos por isso também, porque a gente mora nessa cidade, de chegar em casa, querer de fato tomar um banho, lavar roupa, enfim, a água é um princípio básico. E quando um governo não consegue garantir o básico para a sua população, esse governo falhou. E o que a gente observa isso é uma falha. A população está puta da cara, literalmente, porque não tem o mínimo, o básico, que é a água na torneira da nossa população. O senhor colocava até na tribuna que é uma questão matemática, né? Porque as pessoas necessitam, é um bem básico, pagam por isso, né? Nessa tarifa já tem os valores ali de investimento e o investimento realmente não está acontecendo. Não, é uma vergonha. Aqui está acontecendo duas infrações graves. A primeira é não fazer chegar na mesa, na casa da população, o básico, que é a água. Segundo, é você pagar uma taxa mínima, que infelizmente é a obrigação, está toda hora sendo obrigado a pagar o consumidor, e não entregar nem o mínimo, né? Nós temos aí 10 metros cúbicos, que é o mínimo que tem que ser entregue, e muitas vezes não chega nem 10 metros cúbicos na casa das pessoas. Então está sendo cobrado, inclusive, né? O que é uma vergonha, você cobra por algo que não está consumindo. Isso realmente é inadmissível. Ô vereador, o senhor, para tentar minimizar essa questão aí, porque o consumidor está sendo lesado, né? Não tem água, paga por uma coisa que não tem. O senhor apresentou aí um projeto de lei que traz aí o desconto dos dias que faltaram água. Como é que é esse projeto? Qual é a sua ideia? Nós tentamos já em 2017, no primeiro ano que nós assumimos aqui na Câmara de Vereadores, esse projeto, que realmente a pessoa pagasse pelo que consumisse e que quando não chegasse água na sua torneira, houvesse o desconto. Infelizmente lá atrás usaram vários subterfúgios com relação à CCJ, que era inconstitucional e coisa e tal, e a gente continua lutando. Agora, no início desse ano, aproveitando obviamente todo o apelo e o apoio da população, eu e o vereador Tuca lançamos mais uma vez um projeto autorizativo, onde o SAMAI tem a obrigação de dar o desconto quando a água não chega na sua torneira. Óbvio que as pessoas querem água na torneira e eu vou brigar para que tenhamos água na torneira. Agora, quando ela não chega, e até uma forma de punir o SAMAI também. Qual é a punição que o SAMAI tem hoje?
Nenhuma. Ele não entrega água, ele deixa a população na mão, literalmente. Continua cobrando? Continua cobrando e continua faturando. E aí até falou, eu vi algumas entrevistas se enrolando todo, o presidente do SAMAI, porque se enrolou todo para justificar, falando que como é que eu vou abrir mão de receita e coisa e tal. Então quer dizer que você não pode abrir mão de receita e está cobrando da população algo que não está sendo, que ela não está ganhando, não está recebendo. Então, de fato, aqui esse projeto, espero que passe agora pela comissão da CCJ, espero que passe em plenário e que a gente vote. A população lá fora está de olho e não vai perdoar o parlamentar que de fato não fizer o seu trabalho, não cumpriu o seu trabalho, que é trabalhar em prol da nossa população e para o povo. O senhor, nessa visita que fez ao SAMAI, o senhor disse que não vai permitir aí que falte água nas escolas também, né? Tem uma preocupação também com a educação nesse sentido, né? A gente tem sempre, eu enquanto parlamentar, tenho a responsabilidade de antever os problemas. Se nós já estamos passando por uma situação complicada, agora nas férias, onde não teve água na torneira da população, você imagina nas escolas. As crianças vão para o CI, vão para as escolas e lá a gente sabe que se não chegar água na casa do cidadão, a probabilidade de chegar água nas escolas é pequena. E aí como é que você vai fazer? Então você precisa se antecipar, nós temos um requerimento, nós cobramos tanto do SAMAI quanto da Secretaria de Educação, que faça um planejamento, um plano de contingenciamento para que leve caminhões-pipas, para que pelo menos nas escolas, porque daqui a pouco o que vai acontecer? Infelizmente nós estamos correndo o risco de desabastecimento nas escolas, e sem água numa escola não pode ter aula, vai ser difícil o aluno estar lá, o professor estar lá dentro da escola. Então seria uma vergonha para a nossa cidade deixar faltar água, já é uma vergonha deixando faltar água na casa do cidadão, mas deixar faltar água na escola para a criança, aí realmente é vergonhoso. E nós, enquanto parlamentares, estamos na nossa parte, a gente está fiscalizando, está cobrando, olha, não pode faltar água na escola. Então se preparem que, se não chegar por vias normais, que se faça com caminhão-pipa para que não seja dispensado os nossos alunos. Dentro da linha de raciocínio do seu mandato, ao longo da sua história aqui na Câmara de Vereadores, o senhor tem cobrado bastante, mas o senhor tem procurado apontar soluções. Nessa questão do SAMAI, qual seria uma possível solução? O que o senhor aponta aí de possibilidades para resolver ou minimizar essa questão? Essa é uma grande crítica que o governo faz com relação aos vereadores que têm a coragem de fazer aqui os nossos embates, né? Só critica, mas não dá sugestão. Nós damos sugestões, infelizmente, muitas vezes não somos ouvidos, né? E uma das soluções, a gente está aqui dando toda a oportunidade, aprovando os investimentos que tem que ser feito. Então, no primeiro momento, uma auditoria completa. E eu desafiei, inclusive, o prefeito, e desafio ele novamente, que se faça uma auditoria completa dentro do SAMAI. Todo. Investigue todos. Os governos anteriores, este governo, acho que quem não deve, não teme, tem que ser feita uma investigação, porque o que a gente ouviu nos últimos tempos aí foram vários indícios de corrupção, comprovação de corrupção dentro do SAMAI. Então precisa ser feito isso. Tenha a coragem de fazer uma auditoria externa, de colocar lá alguém para fazer todo um levantamento do passado, das gestões passadas dessa gestão. Está faltando coragem nesse caso, então faça. O segundo momento é, a médio prazo, a curto, médio prazo, fazer os investimentos necessários. Nós precisamos ampliar a capacidade de captação da água, nós precisamos ampliar a capacidade de produção de água e de reservatório de água. Nós temos espaços, e eu vi algumas fotos de alguns reservatórios, e as pessoas estão vendo, reservatório pequeno, reservatório não utilizado, reservatório fechado. Esses reservatórios precisam ser ampliados e tem dinheiro para isso. Tem dinheiro, cabe agora fazer, de fato, os investimentos, chamar aí as licitações para que a gente possa, nesse médio, curto de espaço de tempo e o mais rápido possível, ter esse investimento para ampliar captar água do rio, depois também produzir esta água, ou seja, tratar esta água e levar elas para a torneira do consumidor. E principalmente a gente está observando hoje muito rompimento de tubulação. As tubulações são antigas, mais de 30 anos, então precisa ser feito todo um levantamento agora para ver quais são onde tem esses rompimentos e trocar toda essa tubulação, se faz necessário. Como eu disse, falta de investimento, deixaram sucatear o SAMAI e aí quem está pagando a conta, literalmente, aliás, está pagando e pagando caro é a população. Uma por não ter água dentro da sua casa e outra por estar pagando algo que não está recebendo. Professor Gilson de Souza, eu não posso deixar de entrevistá-lo sem falar de educação, né?
O senhor está sempre aí atento a tudo que acontece na área da educação, não só na municipal, mas também na estadual e até mesmo nas particulares. O senhor está sempre atento no que está acontecendo. Na primeira vez que o senhor utilizou a tribuna, o senhor colocou aí que o senhor ia fazer uma visita nas escolas de Blumenau. Perfeito. Continua fazendo as visitas? Vai continuar esse ano também? Como é que é? Nós não só continuamos a fazer a visita, como revisitar. Só de ano passado para esse ano agora, nós já conseguimos em torno de 600 mil reais em emendas de deputados federais e estaduais. Quero agradecer aos nossos deputados que realmente receberam os nossos ofícios, as nossas cobranças. Então, a gente conseguiu aí 600 mil reais que a gente conseguiu para as nossas escolas, nossos educandários. Tem escola aí recebendo graças ao nosso trabalho e ao nosso empenho. As visitas continuam, as revisitas continuam. Por exemplo, ontem nós estivemos, como sempre, num centro de educação infantil e nós observamos lá, e é isso que é bacana, a gente entra no CI, a gente viu, tem um CI que tem uma obra, nós estávamos fiscalizando esta obra e a gente observou que lá tinha madeira jogada todo quanto é lado e uma bagunça, e a gente cobrou da empresa, cobrou da secretaria para que preparasse o CI para que pudesse receber essas crianças, né? E principalmente com a questão da segurança, que é algo que nos incomoda bastante e é uma cobrança nossa. Botão do pânico, nenhuma escola ainda tem. Câmeras, nenhuma escola ainda tem. Foi feito promessa lá atrás, quando infelizmente aconteceu uma tragédia, de que nós teríamos o botão de câmera, o botão de pânico e as câmeras. Até agora, em onde eu tenho visitado, não saiu isso do papel ainda e nós vamos cobrar. Prometeram, tem que fazer. Esse é o nosso trabalho. E aqui lanço de novo um desafio, porque até agora nós não vimos cadê essa licitação. Cobramos inclusive para que fosse mantido os guardas, os vigilantes, né, armados, né? Isso, graças a Deus, agora foi feito a assinatura do contrato, que nós teremos por mais um ano a garantia desse segurança nas nossas escolas. Mas o botão de pânico e as câmeras ainda não vieram, e a gente vai continuar cobrando para que se faça, que se dê maior segurança às nossas crianças. Esse é o nosso trabalho, é o nosso papel, é ir até a comunidade, visitar as escolas, visitar o Centro de Educação Infantil, que é algo que eu gosto, que eu conheço, olhar os problemas que lá estão e avisar e mostrar e cobrar do poder público, né? Não só fiscalizando, cobrando, mas também trazendo a eles sugestões. Isso a gente tem feito diretamente com a Secretaria. Professor Gilson, nós tivemos aí esse ano denúncias de pais que não conseguiam fazer e não conseguiram fazer a matrícula dos seus filhos nas escolas municipais. O senhor esteve atrás disso, né? Realmente é preocupante. No final do ano passado para o início desse ano, algo que dificilmente, eu realmente, era raro isso acontecer, né? Faltar vaga nas escolas, né? E no primeiro aninho, né? Quem sai do CI, do Centro de Educação Infantil, e para ensino fundamental na escola, faltando vagas em algumas escolas e em algumas regiões, né? De forma pontual. Isso realmente não pode acontecer. Faltou sim planejamento, até porque, Marcão, nós provamos isso, justamente nas escolas onde faltaram estas vagas, elas tiveram algum tipo de reforma. E aí eu te pergunto, tinha uma reforma, não se pensou em construir sala, ou seja, não se pensou em fazer um levantamento de quantas crianças estavam no Centro de Educação Infantil, e aí arrumaram várias desculpas que não cola para quem é da educação. As vagas onde estão faltando é justamente no primeiro ano, crianças que saem do Centro de Educação Infantil e vão para as escolas. Então, faltou sim um planejamento. Essas escolas que teve essa falta de vaga, a grande maioria foi reformada e poderia ter sido pensado em ampliar o número. Aí aconteceu essa falta de planejamento. No final do ano, os pais procurando, mostrei para eles que eles tinham que ir para o Ministério Público, a gente fez cobrança, ajudou, inclusive cobrou da imprensa que divulgasse isso também, para mostrar para a cidade essa falta de planejamento. Aí rapidinho eles deram um jeito, né? Criaram daqui, arrumaram de lá e a gente está fiscalizando para que de fato, ou seja, não teve planejamento a longo prazo. Se você sabe quantas crianças já tem no Centro de Educação Infantil, você sabe que essas crianças automaticamente elas vão migrar para as escolas de ensino fundamental próximo à sua casa. Então, faltou vaga para a criança próximo da sua casa. Isso é inadmissível, fazendo com o pai, inclusive, tendo que se deslocar muito longe para levar o seu filho para uma outra escola. Isso é total absurdo, que a gente não tem. Eu, enquanto vereador, tenho que cobrar e fiscalizar, e esse é meu trabalho. O vereador Gilson, o senhor cobrou também muito no ano passado que se mantivessem seguranças armados nas escolas, e agora, no início do ano letivo, né, para os professores, que foi na última semana, inclusive o senhor estava lá nesse lançamento, eles mostraram lá e colocaram à disposição lá vários seguranças que vão ficar nas escolas. Salutaram o que foi feito nesse dia lá e a mostragem dessa segurança que ficará à disposição das escolas do município? Sim, é salutar.
As pessoas às vezes não entendem a minha forma de trabalhar, né? E às vezes, é da oposição, da situação. E eu sempre falei aqui, Marcão, tu acompanha o meu trabalho. Eu sempre deixei claro que eu não sou de oposição nem de situação. Eu sou um cara independente que vai cobrar quando tem que ser cobrado. E nós cobramos sim para que tivéssemos a guarda armada, para que se mantivesse essa guarda, para dar maior segurança para as crianças, para os professores e para que os pais ficassem mais tranquilos também. Mas nós também estamos aqui para elogiar. Isso foi salutar, foi importante. Quando é bom, pode ter certeza que eu vou elogiar este governo. Agora, quando não é bom, nós temos que fazer o nosso trabalho. E só faz isso quem tem independência, só faz isso quem tem o entendimento de que está aqui nesse espaço que é a Câmara de Vereadores, para trabalhar para as pessoas, trabalhar para o povo e não trabalhar, obviamente, para um governo. Tá certo. Vereador, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse nosso bate-papo. Breve intervalo, já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater assuntos com os nossos parlamentares, mostrar, falar um pouco do trabalho que eles desenvolvem. E para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como estúdio para este programa, o vereador Gilson de Souza, o professor Gilson do Patriota. Vereador, vamos continuar falando de educação, porque o senhor tem levado aí o executivo e tem cobrado aí muito a valorização da carreira profissional dos educadores. Como é que está essa situação? Tem evoluído nesse sentido? Infelizmente, na carreira não tem evoluído nada. O que a gente viu agora é o governo está pagando o piso por uma obrigação legal, ou seja, há um aumento do piso a nível nacional e o governo aqui tem obrigação legal de fazer, então está fazendo. Só que toda vez, Marcão, só para tu entender, toda vez que tu aumenta o piso, ele fica achatado o salário. Porque imagina o servidor que está há mais tempo, o professor, enfim, o profissional de educação que está há mais tempo na rede e está ganhando um valor X, porque está 5, 6, 10, 15 anos na rede, ganhando um valor e esse valor simplesmente não modifica. E aí você vem aumentando o valor da base, se aproximando cada vez mais. Então quem acaba entrando agora ganha o mesmo de um profissional que está lá há 10, 15 anos se preparando. Então isso não é justo, você não tem uma valorização na carreira. E aquele profissional que está entrando agora, que está ganhando praticamente o mesmo, ele também tem que entender, e ele vai entender, ele espera aí, daqui a pouco eu vou ter anos aqui de carreira e não vai ter nenhuma valorização. Então a gente precisa aqui, e eu vou continuar brigando para que de fato tenha, sim, a valorização na carreira. Então quando o percentual aumenta do piso, ele aumenta só na base, ele não aumenta na progressão da carreira, e isso a gente tem cobrado muito para que esse governo realmente repense, né, que o profissional quer ter uma valorização dentro da sua carreira. Então, quanto mais tempo ele tiver de carreira, mais ele tem que se sentir valorizado e mais valorizado financeiramente ele tem que ser. Ô, vereador, hoje nós temos nas escolas municipais a educação inclusiva. Na verdade, é uma decisão de governo, mas o senhor quer que essa educação inclusiva seja uma lei ou seja um programa colocado na educação municipal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua preocupação. Há uma preocupação não só minha, mas dos pais. Nós temos em outros municípios aqui ao nosso entorno que não é o professor, é o auxiliar, é o cuidador. E o que nós queremos para essas crianças é que seja mantido aqui em Blumenau o professor. Por várias vezes se pensou, e é o medo que os pais têm, é o medo que os professores têm, de que isso daqui a pouco saia, de que esse governo ou outro governo que possa vir vai tomar a decisão de não ter mais o professor para cuidar da criança que precisa de um professor de apoio. E colocar, como em outros municípios que já tomaram essa decisão errada, de colocar um auxiliar, que a gente precisa de um professor para que haja um desenvolvimento
para esta criança. Então, isso nós vamos brigar. E a nossa ideia é que se torne um programa, para que não importa o governo que vá vir, Marcão, não importa quem seja o governo que vier, ele dê continuidade, para que a gente não tenha esse retrocesso. E eu, enquanto vereador, enquanto homem público, vou brigar para que nós não tenhamos esse retrocesso e que a gente tenha, sim, o professor que possa tratar e cuidar desta criança para que ela possa desenvolver e não auxiliar. Nada contra auxiliar, mas nós precisamos, sim, que seja um professor, que a gente consiga ter um desenvolvimento para essa criança que está lá e precisa tanto desse professor de apoio. Eu quero falar agora, professor Gilson, eu quero falar agora de uma lei que existe hoje em Blumenau, de sua autoria. Essa lei, ela garante aí a validade dos laudos de autistas, né, de autistas e também de deficiências permanentes. Se tem autismo, se tem deficiência permanente, por que ter validade o laudo, ter um número, ter um dia para revalidar esse laudo, né? E o senhor conseguiu apresentar aqui na Câmara de Vereadores um projeto, o projeto foi analisado por cada um dos parlamentares, passou pelas comissões legislativas permanentes e veio à votação do plenário e acabou sendo aprovado e depois sancionado pelo prefeito. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei de sua autoria. Eu fico muito feliz, até porque, como disse algumas mães, eu olho e tenho esse cuidado com a educação inclusiva de janeiro a janeiro todos os anos, né? Fala-se muito em educação inclusiva, mas só quando é em período eleitoral. Eu trabalho isso em todo o período de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, é minha preocupação. E a gente viu, Marcão, que é muito triste, uma mãe que tem um filho autista ter que todo ano ficar lá validando. A gente até ampliou para 5 anos, mas realmente não foi o suficiente. Agora fizemos para ser por tempo indeterminado o laudo. Porque não faz o menor sentido. A criança, infelizmente, ela não vai deixar de ser autista, né? E não só isso, também quem tem algum tipo de deficiência permanente, a pessoa que não tem, por exemplo, um braço, tem que toda vez pedir um laudo para dizer que ele não tem o braço. Ou seja, não faz o menor sentido. E isso trazia várias complicações. Você ia participar de um concurso público, você tinha que ter um laudo comprovando que você tinha Ou seja, você não adiantava trazer um laudo de 2017, 2018. Não, você tem que ser um laudo atualizado. Faz o menor sentido. A pessoa que não tem o braço, é óbvio que ela vai continuar de forma permanente sem essa. A criança que tem autismo, ela vai ser autista para a vida toda. Então, não faz sentido você ter que todo ano ter que atualizar um laudo, sabendo que você tem lá um laudo, deixando claro que você precisa, que você de fato tem esse tipo de deficiência. Então, realmente, nos incomoda bastante, nos incomodava isso. Os pais ficavam realmente, porque imagina, você procurar médico, é difícil, neurologista, então nem se fala. Para tu encontrar é complicado em Blumenau, né? E mesmo pagando você tem dificuldade de encontrar, imagina pelo SUS. E aí todo ano o pai tem que ir lá, é uma correria, renovar um laudo que, né, não mudou, que vai continuar o mesmo. Então a gente precisa realmente, a gente fez essa lei, fico feliz, passou por esta Casa Legislativa, foi aprovado aqui, foi sancionado pelo prefeito. Essa é a função de um parlamentar, é ouvir o que as pessoas estão passando dificuldade na rua e trazer para esta casa, fazer o amplo debate, fazer leis que são possíveis, né, e aprovar estas leis e fazer com que elas realmente vão funcionar em prol da população e para ajudar as pessoas. O senhor trouxe a discussão aqui na Câmara de Vereadores a questão dos fiscalizadores eletrônicos, que faltou planejamento e tal. O que o senhor está reclamando nesse sentido? Para variar, a bagunça que é, quando você tem que fazer alguma coisa na administração, porque você tem que ter um planejamento a curto, médio prazo, longo prazo, e a gente não viu isso. Foram colocados vários lombadas eletrônicas, enfim, em lugares que não faz o menor sentido. Segundo, nós tínhamos placa que a via começava com 60 e lá onde tinha lombada era com 50. Não teve o menor planejamento. E daí depois a gente teve que fazer vários apontamentos, não só eu, outros vereadores, também a população de uma forma geral ficou revoltada, porque uma hora era 60, outra hora era 50, tu tinha uma via que começava com uma lombada eletrônica com 50, depois lá na frente era 80, chegou ao absurdo, Marcão, de nós temos uma via em que a via começou com 60, ela depois virou para 50 e lá na lombada é 40. Desculpa, isso é óbvio que é mero arrecadatório, porque você confunde as pessoas. Você começa com uma rua de 60, depois a rua vai finalizando, vai a 50, e lá na lombada é 40, qual é a certeza que é o que aconteceu na nossa cidade? Várias pessoas
foram multadas de forma indevida por causa dessa bagunça que está. Então, eu não estou dizendo que eu sou contra a fiscalização eletrônica, principalmente a lombada eletrônica, mas que ela fosse feita de forma planejada. E aí, lugares que haviam necessidade, isso que me deixa mais bravo, porque em lugares que de fato a população queria que tivesse um redutor de velocidade, uma faixa lombada, uma faixa elevada, alguma coisa nesse sentido, lá não foi feito. Em lugares que não havia necessidade, né, porque até em rotatória foi colocado um redutor, uma faixa eletrônica numa rotatória onde inevitavelmente a pessoa já ia reduzir a velocidade. Então, assim, uma incoerência completa na hora de fazer esse planejamento, de decidir primeiro deveria ser padronizada a velocidade da nossa cidade, né, um padrão único, né, principalmente nessas vias onde tem. Então, faltou sim um planejamento, faltou um olhar atento e cabe a mim, enquanto vereador, dizer, olha, está errado, a população está reclamando, está certo, nós precisamos mudar. Como muita coisa foi mudada de fato aí na nossa cidade. Vereador, para encerrar rapidamente, o senhor apresentou aqui na casa questionamentos sobre a COSIP, a taxa de iluminação pública, né? Inclusive apresentou um projeto, acabou não passando na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a CCJ. O que o senhor está questionando nesse sentido? Primeiro que é uma vergonha, é um direito da população e das pessoas terem transparência num recurso público que é deles. Então, só para você ter uma ideia, a COSIP, só ano passado foi em torno de 26 a 27 milhões, é muito dinheiro para não ter de forma transparente. Primeiro, para saber quanto que foi arrecadado e segundo, para saber no que foi investido esse valor. E isso tu vai olhar no portal Transparência, e eu faço aqui um desafio para qualquer um, inclusive fiz esse desafio várias vezes, tente entrar no portal Transparência, tente encontrar essas informações, você não encontra. E parece que faz de propósito para poder ter esse dinheiro para usar em outras coisas que não são para aquele devido fim. Então a gente também está fazendo essa cobrança, tentou fazer esse projeto de lei, como foi o projeto das multas, lembra? Nós temos um projeto de lei aqui que é obrigação hoje, tem que ter essa transparência das multas, nós queremos a transparência também da taxa do COSIP, porque o consumidor paga todo mês a taxa de iluminação pública, tem o direito de saber quanto que está sendo arrecadado e para onde está sendo investido. Infelizmente não passou aqui na CCJ, é engraçado quando são coisas boas e coisas importantes para a população, nunca passa na CCJ, mas nós vamos continuar cobrando aqui uma transparência maior, a cidadã tem o direito de saber quanto que está sendo tirado do seu bolso e tem o direito de saber para onde está indo o dinheiro que sai do seu bolso, qual está sendo investido. Então nós vamos continuar brigando por transparência nesse sentido. Professor Gilson, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Fala Vereador. Dizer que o senhor está passando por momentos incríveis, né, na vida, que já é pai, né, está vindo aí, vai nascer agora em maio. É uma pequena, né? A pequena Helena. Helena. Estou muito feliz. Tá Nós estamos muito felizes. Né? Eu até fico emocionado porque eu, enquanto professor, sempre falei que eu sempre fui pai dos meus alunos, né? Um pai que às vezes dá um puxão de orelha e coisa e tal, enfim, e agora, de fato, depois de tanto tempo, eu vou ter a minha filha, né? Vai ser a Helena, vai nascer nos próximos meses e tanto eu quanto a minha esposa, a gente está muito feliz, né? E é um sonho meu, é o maior sonho que vai ser realizado, que é ser pai, e ele vai ser realizado nos próximos meses. Eu tenho certeza que será realmente um momento muito especial. Já está sendo, né, Amém. Amém. Sucesso aí na caminhada para você e para toda a sua família. Obrigado. Tá bom? Valeu, abraço. Professor Gilson, vereador professor Gilson, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.